Bom, então nesse vídeo eu quero comentar sobre uma coisa muito importante nesse mundo da inteligência artificial. Sim, vamos comentar aqui sobre o que é MCP, um novo padrão no desenvolvimento de software ou de aplicações que interagem com IAs. E isso aqui muda tudo, muda completamente a forma como a gente vai interagir com essas LLMs e que vai permitir que a gente consiga dar o próximo passo de ter praticamente todos os serviços que a gente utiliza integrados com IA. Sim, é uma coisa muito louca isso daqui, tá todo mundo comentando sobre esse assunto. E qualquer pessoa que tá querendo criar alguma aplicação que interage com IA vai ter que seguir isso daqui. Não vai ter jeito de fugir disso. Então vamos entender o que é isso nesse vídeo. Bom, alguns meses atrás, mais precisamente em novembro de 2024, a Anthropic, aquela empresa de inteligência artificial, criadora do Claude, eles publicaram isso daqui, introduzindo o Model Context Protocol, o que também é conhecido como MCP. E por mais que isso tenha sido publicado há, sei lá, 5, 6 meses atrás, só agora que o pessoal tá entendendo o potencial desse negócio. Que agora isso daqui tá começando a fazer sentido pras pessoas e o negócio tá começando a bombar. Vamos ver se eu consigo explicar como é que esse negócio funciona. Bom, sei lá, o primeiro estágio ali de utilização desses modelos de LLM, né, as primeiras interações que a gente começou a ter ali com essas plataformas de IA mais recentes, era basicamente esse estágio aqui, né? Você, por exemplo, como um desenvolvedor, se quisesse gerar um código, por exemplo, você acessava ali a plataforma do ChatGPT, do Claude, enfim, e se comunicava diretamente com aquela IA. Você fazia perguntas ali pra IA e dava Ctrl+C, Ctrl+V no código gerado, enfim, na resposta. Só que se você estivesse criando uma aplicação, e esse seria o estágio 2 do desenvolvimento desse universo de IA, as coisas se tornam um pouco mais complicadas. Porque vamos dizer que você tá tentando criar um app, um aplicativo, e você quer que isso aqui interaja com essas novas tecnologias de IA. Você quer usar a API da OpenAI, da Anthropic, do Llama ou do Gemini, por exemplo, para que o teu aplicativo fique mais inteligente e consiga executar mais coisas. E muito provavelmente nesse teu aplicativo você utilizaria outras ferramentas ali. Então talvez você tivesse um banco de dados onde você armazena as informações do teu usuário, por exemplo, ou um sistema de pagamento, uma conexão ali com o Mercado Pago, enfim, para fazer alguma cobrança, ou ainda talvez você tivesse um disparo de e-mail automático que você faz ali para tua base de clientes. Então praticamente todos os aplicativos que existem por aí, ou serviços, eles no fundo utilizam serviços de terceiros para funcionar. Só que para você fazer esses serviços de terceiros ali que tu tá utilizando, um banco de dados, um sistema de pagamento, um disparo de e-mail, para tu fazer isso aqui, né, o teu aplicativo interagir com as IAs, tu teria que fazer o que o pessoal chama de cola. Tu teria que fazer uma modificação ali no código. Você mesmo teria que fazer ali um código customizado para que o banco de dados que tu utiliza, enfim, conseguisse se comunicar ali com essas APIs. Ou para um sistema de pagamento, por exemplo, você teria que com certeza criar ali uma solução customizada para isso. Todos os serviços que você fosse utilizar no teu aplicativo, se você quisesse que eles conseguissem interagir com a API dessas IAs, você teria que fazer uma modificação por conta. E isso é uma coisa extremamente problemática, porque você não tem controle sobre o serviço de terceiros. Você não sabe, por exemplo, se o Mercado Pago vai modificar alguma coisa no sistema de pagamento deles que iria estragar completamente a interação que faz com o teu aplicativo. Então, nesses anos e meses recentes, muitos desenvolvedores que estão trabalhando com IA constataram que era muito complicado criar qualquer coisa que interagisse com essas LLMs. Você conectar um serviço já existente com uma LLM para tornar o serviço que você estivesse disponibilizando, o teu aplicativo, mais inteligente. Até surgiu várias pessoas discutindo sobre esse tipo de coisa, né? Muita gente não gostava do LangChain, que foi uma biblioteca criada para trabalhar com essas LLMs e que muitas empresas estariam abandonando projetos que foram criados com LangChain, exatamente por essa dificuldade de manter um negócio funcionando. E isso nos leva ao estágio 3, que seria esse estágio utilizando esse novo protocolo chamado de MCP. Então, por exemplo, esses serviços de terceiros, como um banco de dados, ou um sistema de pagamentos, ou disparo de e-mail, cada um desses serviços iriam disponibilizar um MCP Server. E o teu aplicativo, que é chamado aqui dentro desse sistema de MCP Client, iria se conectar com essas LLMs, e esse MCP Client iria se conectar nos MCP Servers, iria fazer essa ponte de comunicação. E aqui em cima os seus usuários iriam acessar esse aplicativo e conseguir fazer uso do serviço que você estivesse ofertando. Então isso daqui torna tudo muito mais simples, porque quando alguma dessas IAs for interagir ali com algum serviço de terceiro, ela já vai saber como é que funciona aquele negócio. Como é que é a estrutura do banco de dados, como é que aquele sistema de pagamento funciona, quais são as funções que a IA consegue executar ali dentro, o que ela pode ou não pode fazer. Enfim, é um padrão a ser seguido. E assim, isso daqui que a Anthropic criou, o MCP, esse protocolo, tem tudo explicado aqui no GitHub de como é que tu consegue utilizar esse negócio. Bibliotecas TypeScript ou Python, por exemplo, onde tu consegue simplesmente instalar esse negócio e importar para dentro da aplicação que você estivesse criando e o negócio já estaria funcionando. E os caras vão até mais além. Eles criaram um tutorial aqui, onde tu consegue utilizar a própria IA
para criar esses servidores e clientes MCP. Sim, então tu consegue criar um MCP usando LLMs. Basicamente, eles disponibilizam um documento que você fornece para IA, fornece para um cloud da vida. E aqui tá descrevendo tudo como é que funciona esse protocolo, todas as regras que a IA tem que seguir. Cara, isso daqui é muito louco. É um negócio enorme, com todas as regras que a IA tem que seguir para que o protocolo funcione. Então, qualquer coisa que você esteja criando, um aplicativo, um software, tu consegue simplesmente pedir para a IA deixar ele organizado para seguir esse protocolo MCP. Sim, tu não vai ter que programar nada. A própria IA vai fazer isso para você. Essa é a parte mais bizarra nessa história, talvez. E assim, já tem pessoas divulgando aqui na internet algumas criações utilizando esse protocolo. Então, por exemplo, esse cara aqui criou uma ferramenta onde é possível comprar domínios utilizando Bitcoin, mais precisamente a Lightning Network, e ele construiu isso aí seguindo esse protocolo MCP, de forma que você possa simplesmente, conversando ali com uma IA, comprar um domínio de um site. Então mandaria ali um prompt falando, encontre um domínio para mim para o meu novo site. E simplesmente mandaria compre. E o negócio estaria comprado. E ele tem um vídeo aqui de 10 minutos explicando como é que ele criou esse negócio. E é realmente genial isso daqui. Ele faz alguns testes ali conversando com a IA e consegue comprar o domínio. É uma coisa realmente absurda o potencial que isso aqui pode atingir aí em breve. Então, basicamente, esse protocolo organiza como que as comunicações vão acontecer com essas IAs. Como que um serviço externo consegue se comunicar com uma IA para que ela entenda como é que funciona esse serviço e execute coisas ali. E o mais louco nisso é que isso elimina completamente, talvez, qualquer tipo de interface de usuário. Esse é o grande ponto. Se a IA consegue entender como é que funciona um determinado serviço, você conseguiria resolver tudo pelo chat, pelo prompt. Então imaginem quando a Uber, por exemplo, lançar um MCP server. Ou seja, você vai conseguir conectar qualquer LLM na Uber, no serviço da Uber, e aquela IA vai entender tudo que ela consegue fazer dentro da plataforma deles. Como pedir uma corrida, como é que funciona o sistema de pagamento, como é que funciona o sistema de geolocalização. Então tu vai simplesmente falar para um chat GPT da vida, peça um Uber e ele vai mandar um carro para você imediatamente. E a única coisa necessária para isso funcionar é o Uber criar um MCP server. Não tem nenhum mistério nisso. Simplesmente eles seguirem aquele protocolo ali e oferecerem esse serviço que o negócio vai funcionar. Ou um iFood da vida. Imagina se o iFood lança um MCP server. Tu vai poder chegar pra IA e falar, olha, eu quero comer hoje um hambúrguer, mas eu quero que venha com aquela maionese caseira, aquela maionese verde. Busque as lanchonetes num raio de 5 km que entreguem em menos de 30 minutos. Tu simplesmente vai mandar esse prompt pra qualquer IA. Esse negócio vai se comunicar com o MCP server do iFood, por exemplo, e em meia hora tu vai ter um hambúrguer na tua porta. Então isso vai nos levar para o quarto estágio do desenvolvimento da IA. Que sim, a gente vai atingir finalmente o Jarvis, do Homem de Ferro. Jarvis, you there? At your service, sir. Gauge heads-up display. Check. 4-door preferences from home interface. Will do, sir. Aquela IA que entende tudo, que tu consegue pedir qualquer coisa e ela vai executar aquilo pra você. E a única forma de a gente atingir isso daqui é se existir esse protocolo que organize a forma como os serviços interagem com essas IAs. E se isso daqui realmente pegar, que seja como for, é um protocolo criado pela Anthropic, e é uma coisa recente. Pode ser que a OpenAI, por exemplo, daqui a alguns meses, crie o seu próprio protocolo. Normalmente um protocolo que vai dominar o mercado. Pelo menos assim que acontece na internet. Mas pode ser que não seja bem esse MCP. Pode ser que surja algum outro melhor em breve, já que é uma coisa bem recente. Mas a partir do momento que isso pegar, que algum desses protocolos que organiza essas IAs realmente se fundamentar, cara, vai abrir muitas possibilidades. Tudo vai poder ser resolvido conversando com uma LLM. Essa é a grande verdade.